Oi, boa tarde. Hoje a gente vai dar sequência à aula que a gente estava de microbiologia e parasitologia. Então, a gente iniciou com a introdução sobre os seres vivos, né, essa relação entre os seres vivos. E aí, na aula presencial, a gente falou sobre os artigos, as pesquisas que eu pedi para vocês fazerem. E a gente também fez uma práticazinha sobre a relação entre os seres vivos, essa relação mesmo de cadeia alimentar, que a gente vive nessa cadeia alimentar como todos os outros seres vivos. Tanto que a gente vai estudar, né, as bactérias, os, os fungos, enfim, né, todos os seres vivos que a gente vai ver daqui para frente, a gente vê que eles estão dentro dessa cadeia alimentar também, né, que tem essa relação entre os seres vivos. E a gente falou principalmente a questão de parasita, né? Então, os seres vivos que a gente vai estudar, eles vivem nessa relação de parasitismo, né? Então, eles parasitam nós, que somos nós que vamos ter essas doenças que eu queria apresentar para vocês. Bom, então hoje a gente vai falar um pouco sobre a parte de microbiologia. Então, hoje a gente vai falar sobre os conceitos. Então, o que é o estudar microbiologia, né? Estudar microbiologia, a gente vai ver esses seres que são muito pequenos, que eles só são vistos mesmo em microscópios, né? Eles são muito pequenos, não são invisíveis a olho nu. Então, a gente vê aqui uma lupa, né? Que a gente vê um microscópio. Então, são seres muito pequenos, né? Micro-organismos de uma única célula, né? São unicelulares. E que microbiologia tem. O nome vem, né? Dessa derivação de pequeno. Então, é o estudo da vida, logos, e bio, né? Estudo da vida, e micro de pequeno, né? Então, a gente estuda a vida desses pequenos seres vivos, né? A gente está falando aqui de uma parte que os vírus não estão inclusos, porque, como eu já disse na aula passada, os vírus, né, por muitos cientistas, são considerados seres não vivos, porque eles não têm células. Então, a gente está vendo aqui estruturas celulares pequenas. Então, aqui a gente vai ver a relação entre o micro-organismo e o hospedeiro, podendo essa ser benéfico ou não, mas a gente vai ver daqui para frente só as relações, né, as relações maléficas. A gente tem vários, várias microbiotas que elas são importantes, elas são muito benéficas para a gente. Então, aqui eu coloquei a imagem do intestinozinho, porque a gente tem a microbiota intestinal, né? Então, a gente tem esses seres, esses micro-organismos dentro da gente, que eles são bons e são benéficos para o nosso organismo. A gente precisa deles. Tanto quando a gente tem diarreia, a gente precisa tomar um florativo para recompor a flora intestinal e etc. Que são, né, esses seres pequenininhos, essa microbiota, que são benéficas para o nosso organismo, mas a gente vai ver, principalmente nessa disciplina, seres que não são benéficos para a gente, né? Seres que trazem doenças. Então a gente tem o crescimento de micro-organismos, mas pensa assim, eu, como você, a gente tem diversas células. Então, essas células, elas vão se organizar, né, em sistemas, por exemplo. Várias células vão fazer um osso. Então, a gente tem lá o sistema ósseo. Então, a gente tem o sistema imunológico, a gente tem o sistema endócrino. Então, a gente tem várias células que compõem aí esses sistemas que a gente tem no nosso corpo para fazer um indivíduo. Então, a gente tem vários sistemas que são compostos de células. Isso demora muito para crescer, se desenvolver, precisa muito mais de alimentos, né? Então a gente precisa de um ciclo de vida maior para que tudo isso possa acontecer. Já o micro-organismo, que é uma única célula, ele não precisa desse tempo todo porque ele só tem uma célula, então é um aparato de células. Então, como ele só tem uma célula,
ele tem um crescimento muito mais rápido, um desenvolvimento muito mais rápido e uma reprodução muito mais rápida. Então, ele nasce, cresce, desenvolve, reproduz, morre muito mais rápido. Fora que muitos são assexuados, então muitos não dependem, né, dessa reprodução de gameta e fecundação para se reproduzir. Então, é uma reprodução mais rápida, um ritmo mais elevado e eles se multiplicam muito mais rápidos, né? Por isso que a gente pega uma bactéria, a gente se contamina com a bactéria, em 2, 3 dias tem uma infestação, né? Causa uma infecção bacteriana, porque essas bactérias estão se multiplicando muito rápido, né? Um ritmo muito rápido. Então, a gente vai aqui ver como que isso causa patologias na gente e como que isso faz com que a gente precisa estudar essas patologias que esses micro-organismos, né, fungo, bactéria, vírus, outros parasitas, que a gente vai ver lá mais para frente, quando a gente vai fazer uma introdução à parasitologia, e a gente vai ver como que esses micro-organismos eles causam essas doenças. E por que é importante a gente estudar essas doenças, né? Imagina assim, são doenças que hoje a gente acha muito fácil de ser evitada, né? Por exemplo, uma doença fácil de ser evitada é tétano. Por que tétano é fácil de ser evitada? Porque hoje tem vacina e a gente sabe que é comum tétano ser pego através de uma perfuração num ferro enferrujado, né? Então, assim, pode haver uma bactéria aquele ferro, uma bactéria que causa o tétano. Então, assim, a gente sabe onde a gente pega a doença, a gente sabe o método de evitar essa doença e, além do mais, a gente tem um método de prevenção muito melhor hoje, que é a vacina. Para muitos casos, a gente tem a vacinação. Então, hoje, quando a gente estuda essas doenças, qual é o mérito maior da gente estudar essas doenças? A gente sabe mais como evita, porque o tratamento muitas vezes é um antibacteriano, né? Um antibacteriano que é o antibiótico, um antiviral, um antiparasitário. Então, a gente toma um antibiótico para a gente curar uma bactéria que causa, sei lá, infecção urinária. Então, a gente toma um antibiótico. Ou a gente toma antibiótico porque a gente teve uma infecção na garganta, né? As pessoas tomam amoxicilina. Então, a gente toma esses antibióticos para eliminar esses micro-organismos, né? Essas bactérias, por exemplo. A gente toma. Só que a gente tem a vacina, que ela é muito eficaz. Então, hoje a gente estuda esses micro-organismos, principalmente para a gente saber o porquê tá essa doença e para a gente evitar. Porque evitar é o melhor caminho para essa doença romper o ciclo, né? Para essa doença não avançar e atingir várias pessoas, que muitas doenças elas são muito fáceis de ser transmitidas. Então, a gente vai ver aqui uma historiazinha sobre os micro-organismos no mundo. Então, lá em 1866, um zoólogo alemão, ele sugeriu que eles não poderiam ser classificados como vegetais ou animais. Como assim, professor? Lembra na primeira aula que a gente viu a separação dos reinos bonitinhos? Antigamente, todos os micro-organismos eles eram separados ou como vegetais ou como animais. E aí surgiu a denominação de reino protista, porque começou, né, o desenvolvimento do microscópio, viu que tinha as características estruturais, então dividiu-se esses micro-organismos, então separou, né? Então, primeiro, lá em 1866, a gente tinha reino protista, reino animal e reino vegetal. Com o surgimento do microscópio, a gente teve uma separação desse reino protista. Como assim? Identifiquei que esse micro-organismo é diferente desse micro-organismo, que é diferente desse meu micro-organismo. Então, a gente vamos agrupar eles em grupos diferentes. E assim a gente teve o reino Monera, o reino protista e o reino Fungi. Então, hoje, o reino protista, né, ele se dividiu
em três, então ficou o reino protista, o reino monero, o reino fúngio, o reino animal e o reino vegetal, o reino planta, né? Então, assim, a gente tem os 5 reinos que a gente conhece hoje, que a gente estuda lá desde a escola, do ensino fundamental 2. E aí a gente tem esses 5 reinos, e isso foi graças ao desenvolvimento do microscópio, né? Então, que a gente tem uma célula procarionte aqui, né? Ela não tem núcleo definido. E aqui a gente tem o eucarionte, a gente tem aqui presença do núcleo verdadeiro, material genético envolto, né, por membrana nuclear. Olha como a célula eucarionte, ela tem mais coisas, né? A gente tem ribossomos, a gente tem complexo de Golgi. Então, aqui a gente tem muito mais estruturas do que aqui, né? Então, a gente teve essa divisão, e o reino monera ficou com as bactérias e cianobactérias, o reino protista ficou com os protozoários e algas, e o reino fúngio ficou com as leveduras e os bolores. E aí a gente vai estudar primeiro, né, o reino monera, depois a gente vai estudar o reino fúngio, a gente vai falar sobre micologia, depois a gente vai estudar os vírus, depois a gente vai para a área de parasitologia, estudar os parasitas, que são... A gente vai ver essa parte de parasitologia lá na frente, e aí vocês vão entender porque que eu dividi também, até para ficar mais fácil. Bom, as áreas de aplicação da microbiologia, a gente tem a básica e a aplicada. Então, a básica, a gente estuda a natureza e propriedade desses micro-organismos. Então, a gente enfatiza características que são morfológicas e fisiológicas. E a aplicada, a gente pode controlar, né, utilizar na agricultura, indústria e meio ambiente. A gente tem várias empresas que utilizam fungos a benefício da agricultura, assim como a benefício da medicina, assim no meio ambiente, assim na indústria. Então, hoje a gente consegue controlar esses micro-organismos para aplicações que vão ajudar nesses, nesses, nessas áreas, né? Então, aqui eu coloquei uma teoria microbiana das doenças, né? Que lá em 1762 o Plancy afirmou que seriam a causa das doenças e os micro-organismos eram responsáveis por enfermidades diferentes, né? Então, se eu tenho um micro-organismo diferente, eu tenho um micro-organismo, esse micro-organismo só causa esse tipo de doença. Já esse outro micro-organismo causa outra doença. Então, começou a ver que micro-organismos diferentes causavam doenças diferentes, e aí começou a classificação em ramos diferentes, com objetivos diferentes na área da biologia. Então, a gente vai falar sobre várias doenças, então outras que as principais, umas fotos de doenças, mas a gente vai ver várias doenças. Então, a gente tem salmonela, a gente tem cândida, né, que é um fungo muito conhecido, pano branco, as DSTs, então a gente vai ver muito DST aqui. A gente vai ver essas DSTs, por quê? Porque as DSTs, elas sempre estão voltando e cada vez com mais força pelo desuso da camisinha, né? Que é um método contraceptivo para DST. Porque a gente sabe que o método contraceptivo para gravidez é uma coisa e o método contraceptivo para doenças sexualmente transmissíveis é outra. Então, por exemplo, eu não quero engravidar, então eu vou usar um método anticoncepcional, né? Um método contraceptivo anticoncepcional que é a pílula anticoncepcional. Isso não significa que eu, quando ter relações sexuais sem camisinha, vou estar livre de DST. Não, eu vou estar me prevenindo contra a gravidez, mas ainda assim vou estar exposta a DST, porque a camisinha que vai prevenir contra a DST. Então, as DST sempre estão em altas por esse desuso da camisinha, esse esquecimento do uso da camisinha, que muitas vezes acomete, né? Então, tem um pico de DST, depois as pessoas começam a usar a camisinha novamente e volta esse pico de DST. E leptospirose, que é muito comum de ser falado quando tem épocas de chuva. Então, a gente tem, assim, épocas que chovem, tem inundações, a leptospirose, ela volta, né, a ser comentada.
e é uma doença que causa nesses lugares que tem grandes inundações por conta da chuva, né? Enfim. Então a gente vai falar primeiramente das bactérias. Então essa aula a seguir a gente vai falar das bactérias e aí depois a gente vai falar como são as doenças bacterianas, enfim. Então, as bactérias elas são organismos microscópicos, unicelulares e são antigas, é a forma mais primitiva na Terra. Então, antes de ter dinossauro, já existia bactéria na Terra. Então, as bactérias são as formas mais primitivas, existem diferentes tipos, então tem bactéria no solo, na água, no mar, na costa, terrestre. Então, a gente tem bactérias vivendo em vários lugares, em lugares inóspitos aos seres humanos, mas a bactéria está lá, então há milhares de anos ela está aqui causando problemas para alguns seres e também trazendo benefícios para a Terra, né? Nem de todo mal uma bactéria faz, né? A bactéria, a gente vai até entrar nessa discussão em aula presencial, sobre até onde a gente tem que falar mal da bactéria, até onde a gente pode ver a bactéria como um ser ruim ou um ser bom, né? Porque a bactéria ela pode trazer várias patologias, mas as bactérias ela também pode trazer vários benefícios, não só para a gente, mas como no âmbito geral. Bom, então aqui a gente tem, como eu falei anteriormente, né, a flora, e que a gente vai discutir isso em sala de aula, como eu acabei de falar. A gente vai ver sobre nossa pele, sobre as vias respiratórias e sobre tudo que tem na gente que tem bactéria. Então, a gente tem vários lugares no nosso corpo que tem bactérias, que essas bactérias elas não são ruins para o nosso corpo e que a gente vai ver bactérias em animais que não são ruins para esses animais, ou como essas bactérias elas podem ser modificadas e serem utilizadas em plantas ou na medicina, que não sejam de forma ruim, né? Então a gente não pode ver também tudo que a gente for estudar aqui nessa disciplina, que eles só trazem malefícios, né? Como eles também podem trazer benefícios. A gente vai ver isso também no fungo, né? Nem todo fungo é ruim, a gente tem fungo que a gente até come, e que nem tudo traz doença. Então a gente vai ver isso primeiro na bactéria, vamos discutir isso, principalmente isso aqui, em sala de aula presencialmente. Vou até trazer uns artigozinhos bem pequenininhos para vocês, para a gente discutirem onde essas bactérias estão sem causar dano nenhum e como que elas estão, né? A gente conhecer um pouco delas passando pelo nosso. Então, a gente eu vou deixar esse slide para a gente discutir em sala de aula, mas eu vou passar bem por cima dele, tá? Para quando a gente discutir na sala de aula, já ficar previamente entendido para vocês. Então, a gente tem nas floras habituais, como por exemplo na flora intestinal, a utilidade de bactérias ajudando o organismo. Então, aqui eu tenho uma ajuda a digerir, né, esses alimentos, prevenção contra outras bactérias que são mais perigosas. Então, a gente tem aqui no intestino grosso a passagem do quimo, né, já para sua eliminação, então aqui a gente tem a absorção de água e a gente tem as bactérias que são floras habituais que elas estão ali no nosso intestino grosso. Então a gente tem essas bactérias podendo causar alguma enfermidade, algum desequilíbrio. Por quê? Porque a gente tem essas bactérias, a gente, por várias condições, elas podem se desequilibrar e causar alguma doença na gente, né? Então aqui a gente tem estresse, mudança no estilo de vida, medicamento, uso de produtos de higiene pessoal que perturbam o equilíbrio da microbiota, seja intestinal, né? E quando perturba essa microbiota, a gente acaba tendo essa bactéria sendo um patogênico. Um exemplo que eu vou trazer que não é bactéria
que é um fungo, mas que também tem isso a ver sobre estar, né, vivendo com a gente, principalmente com a gente mulher, candidíase, né? Então a gente tem é, esse fungo com a gente, a cândida, e por um desequilíbrio, por estresse, mudança de estilo, medicamento, até o uso errado de higiene pessoal, de produtos, né, da higiene íntima, a gente tem candidíase, né? Então a gente tem um aumento da cândida e aí a gente tem esse incômodo, né, essa coceira. Então, isso ele pode causar uma doença, né? Então, através de estresse, um desequilíbrio que há ali na flora vaginal, e a gente tem um, um desequilíbrio e acaba sendo um patógeno, acaba sendo uma doença, a gente precisa tratar. Isso acontece com as bactérias também. E a gente vai ver isso na sala de aula, a gente vai comentar sobre isso, a gente vai voltar nisso aqui, tá? Então, a gente vai falar sobre os causadores de doenças, como que é uma flora habitual, uma flora que está ali dentro da gente, né? Aquelas bactérias que são boas, elas podem desequilibrar e causar malefícios para a gente. E aí eu vou entrar já nas bactérias que são patogênicas, que elas vão entrar no nosso corpo e vão causar problemas para a gente, né? Então são bactérias que causam doenças no nosso corpo. Então, aqui a gente tem pneumonia bacteriana. Na verdade, aqui é um vírus, né? Então, aqui é uma pneumonia viral. Aqui é vaginose bacteriana e aqui é herpes genital. Mas eu trouxe mais essa imagem por conta da pneumonia bacteriana. Então, a gente vai falar aqui sobre infecções bacterianas. As infecções bacterianas são a segunda principal causa de morte no mundo, que são um problema que a gente precisa resolver. E aí a gente tem várias maneiras de contágio, né? Então a gente tem contato com água contaminada, com alimentos, com troca de fluidos, e secreções corporais, por gotículas. Então eu estou falando aqui, tem uma pessoa aqui perto de mim, eu estou contaminada, acaba passando para essa pessoa, né? Ou por formas aerosóis. Então a gente tem várias formas de contato para passar essa bactéria. Então, eu estou contaminada com a bactéria, eu tenho vários tipos de contato para passar para outra pessoa e isso começar a virar um problema, né? E aí a gente vai falar sobre a pneumonia. A pneumonia bacteriana ela é causada pela bactéria Streptococcus pneumoniae. Ela é uma inflamação nos pulmões. Então, é maior essa doença, né? O índice dela de ocorrer é em crianças abaixo de 5 anos e em pessoas idosas. Ah, acontece numa pessoa de 25 anos? Acontece. Estou falando aqui que a maior incidência é com crianças abaixo de 5 anos e pessoas idosas, né, acima ali dos seus 60 anos, são pessoas mais vulneráveis a doenças, né, como um tudo. Né, várias doenças, essas pessoas são mais vulneráveis, porque o sistema imunológico ele é mais vulnerável a doenças. Então, aqui a gente tem a Streptococcus pneumoniae. Aqui não é uma imagem microscópica, tá, gente? Que é uma imagem, um desenho. E aí a gente... Onde que essa pneumonia ela atinge, né? Ela vai atingir os meus pulmões. Então, a pneumonia ela vai lá para os seus pulmões. Então, aqui a gente tem traqueia, aqui a gente tem os brônquios, aqui a gente tem os bronquíolos e aqui a gente tem os alvéolos. Então, meu Deus, eu queria aumentar, mas não consigo. Tá. Lá nos meus alvéolos acontece as trocas gasosas. Como assim as trocas gasosas? O ar entra, rico em oxigênio, e aqui as minhas células sanguíneas passam por capilares e aí eu tenho uma troca gasosa. Então aqui sai CO2, entra O2. Tá vendo? Você tinha sai CO2,
Entre O2 eu tenho troca gasosa, né? Então meu sangue fica rico em oxigênio e todo o CO2 que o sangue traz para ser trocado, ele sai pela minha expiração. Então, inspiro O2, expiro CO2. E onde que vai essa pneumonia, né? Onde vai a Streptococcus pneumoniae? Ela vai atingir essas unidades de troca gasosa. Então, vai ocorrer pus, né? Um acúmulo de pus ali nessas cavidades entre as pleuras. Então, aqui entre essas pleuras, eu vou ter cavidade rica. Então, essas cavidades elas vão ficar cheias de pus e eu vou ficar com falta de ar, né? Porque não vai entrar ar o suficiente e não vai haver uma troca gasosa eficaz. Então, esse é um problema da pneumonia. Então, a gente, com o avanço desse Streptococcus pneumoniae lá nas minhas pleuras, nas minhas cavidades entre as pleuras, né, acumulando esse líquido ou pus nessa cavidade, eu vou começar a ter os sintomas. Então, eu tenho uma invasão microbiana, então eu tenho uma bactéria que se multiplica, e eu começo a ter uma infecção bacteriana, como nesse caso a pneumonia. Então, o que eu vou sentir aqui? Falta de ar, né? Tosse, febre, porque eu estou com infecção. Então, quando eu estou com infecção, eu tenho febre. E como que isso pode piorar? O uso do cigarro, uso de vapor, né? Nem só cigarro de nicotina, ela é prejudicial para os nossos pulmões. A gente pode ver que os famosos pendrives também, o uso ainda mais deles ser popular entre jovens, está causando, pode causar pneumonia, aumenta esse risco de pneumonia. Não que o vapor cause pneumonia, aumenta o risco da pessoa ter pneumonia. Bom, como que eu posso transmitir? Eu tô com pneumonia, como que eu posso transmitir para o outro que está aqui do meu lado? Eu posso transmitir pelo ar, né? Então, eu tô falando que essa pessoa transmite para essa pessoa pelo ar, através das gotículas. Eu posso transmitir através da saliva. Então, por exemplo, sou casada, vou lá, beijo meu esposo, eu acabo passando a bactéria para ele através da saliva ou quando eu bebo uma água, né? Então a saliva fica aqui, outra pessoa bebe a água, acaba passando essa bactéria para outra pessoa. Secreções, transfusão de sangue ou mudanças bruscas de temperatura, acaba que a pessoa pode pegar pneumonia. Então, tá muito quente, aí eu tenho um frio, né? Uma baixa brusca de temperatura, ou tá muito frio, fica muito quente. Essa mudança brusca de temperatura pode ser um causador de uma pneumonia bacteriana em algumas pessoas. Então, como que é o diagnóstico? Raio-X do pulmão, tomografia do tórax, né? Então, raio-X do tórax, tomografia de tórax, ausculta dos pulmões, porque a pessoa fica, né, com aquela respiração mais dificultosa, e exames clínicos. A pneumonia bacteriana ela não é contagiosa, ela pode ser passada por isso, mas ela não é contagiosa, então a gente precisa se eu triscar naquela pessoa, não vou pegar pneumonia bacteriana, não vou pegar Streptococcus pneumoniae, mas eu preciso cuidar do doente, o doente precisa ser tratado, né? Ele precisa fazer o tratamento correto, porque pneumonia é uma doença séria, né? Pode levar a óbito. Então, o tratamento é com antibióticos, então a gente toma ampicilina, penicilina ou amoxicilina. Então, tem que ir no hospital, fazer os exames e fazer o tratamento correto. Qual a profilaxia? Qual a melhor forma de prevenção? Tem vacinação, então a melhor forma de prevenção é se vacinar. Então, a gente tem um cuidado maior com um grupo de pessoas de alto risco. Então,
Crianças e idosos é o grupo de alto risco. Como eu falei, né? Abaixo de 5 anos, né? As crianças abaixo de 5 anos e os idosos. Então, idoso é a partir de 60 anos. Lavar bem as mãos, não fumar, evitar aglomerações e se vacinar. E aí a gente vai para outra doença bacteriana bastante conhecida. É uma doença principalmente que acomete mais mulheres do que homens, né? Isso por conta da anatomia feminina mesmo, do trato urinário. Então, a infecção urinária ela é acometida mais em mulheres do que em homens. Como tá aqui, né? Bastante comum em mulheres, não significa que homem não tem infecção urinária. Tem, só que ela é mais comum em mulheres e ela compromete a bexiga. Então, a gente fica com vontade de fazer xixi toda hora, né? Parece que a bexiga fica cheia e, na verdade, tem bem pouquinho de xixi. Enfim. Então, a Escherichia coli, causadora da infecção urinária, é a bactéria responsável. Aqui é uma imagem microscópica, né, da Escherichia coli. Aqui é um monte de Escherichia coli. Então, 85% das infecções urinárias, elas são causadas por bactérias que estão no intestino ou na vagina. Eu não sei se vocês já ouviram falar da forma de limpar, principalmente para mulheres, né? Por quê? Porque a anatomia feminina, ela é muito juntinho tudo ali, né? Então a gente tem a vagina, o ósseo da vagina ali muito próximo do ósseo da uretra, a gente tem um ânus ali. Então a mulher vai fazer xixi, ela vai limpar, a forma como ela limpa, ela leva bactéria, que é a habitante do intestino da vagina, para o ósseo da uretra, e essa bactéria acaba causando uma desregulação e aí a pessoa tem infecção urinária, né? Então isso causa muito em mulheres, principalmente por conta dessa proximidade anatômica e por isso, né? Por levar bactérias que estão habitando ali no intestino ou na vagina pro ósseo da uretra, né? Então entra ali no canal uretral e já chega na bexiga, né? Porque de fora para dentro, então eu tenho um ósseo da uretra, bexiga, aí eu tenho os ureteres e os rins. Então a infecção urinária ela causa ali, né, um comprometimento na bexiga. Então aqui são os ureteres e aqui desce a uretra. Então aqui uretra, então a vagina, né, como é principalmente na mulher, e aqui a gente está falando da vagina, então a abertura da vagina, o ósseo da vagina fica ali muito perto do ósseo da uretra e aí acaba passando nessas bactérias, né, de um para o outro e causando infecções urinárias. Por isso que eu falei, né? Mas em mulheres, ainda mais com 85% dessas infecções elas serem causadas por esse trás de bactérias que leva-se, né, a uma higiene. Não há, muitas vezes nem há uma higiene, mas uma forma de realizar a higiene inadequada. A transmissão pode ser um desequilíbrio da microbiota da região genital. Segurar o xixi. Então, assim, segurar o xixi, ele é comum em homens e mulheres, essa infecção aqui de levar bactérias habitantes do intestino da vagina em mulheres, né? Porque só mulheres têm vagina. Mas segurar só mulheres têm vagina, não, gente. Pessoas biologicamente femininas têm vagina. Então, a segurar o xixi. Então, a pessoa tá ali segurando o xixi, segurando o xixi, segurando o xixi. E isso causa infecção urinária. Não beber água, né? Não beber água, beber pouca água. Além de causar pedra nos rins, também dá infecção urinária. Então, assim, para dar pedra nos rins, você já tem que ter infecção urinária. Infecção urinária é o primeiro passo. E não realizar uma higiene íntima adequada, né? Limpar de forma incorreta pode causar infecção urinária. A forma como limpa pode causar infecção urinária. Então, baixa ingestão de água, passar muito tempo,
diarreia frequente, porque você leva essas bactérias que estão no intestino para o canal uretral, uso de fraldas geriátricas, né? Tanto homens quanto mulheres, cálculos renais, o aumento da próstata ali aperta a bexiga porque fica muito próximo. E aí a gente tem a próstata, ela fica ali no canal, perto do canal uretral, né? Entre o canal uretral. Causa problemas também, diabetes e relações sexuais. Já viram aquilo de fez relação sexual, faz xixi? Para prevenir infecção urinária. Então, quais são os sintomas? Os sintomas são conhecidos por muita gente. Dor e ardência ao urinar. Tem muita gente que não sente dor nem ardência ao urinar, mas o aumento da frequência urinária é o principal indicativo. Teve um aumento de infecção urinária, já pode ser uma infecção urinária. Então, a dor e a ardência e essa dor suprapúbica, elas são mais sintomas, né? Então, tem muita gente que não sente essa dor e não sente dor e ardência ao urinar, mas já vê o aumento da frequência urinária. Então, já pode fazer o exame. O exame, né, o diagnóstico é através do exame de urina, que lá, né, os biomédicos vão fazer o exame de urina e vão ver essa bactériazinha na sua urina, né, no exame de urina, vai ver lá um monte de Escherichia coli e vai fechar o diagnóstico que você está com infecção urinária e o tratamento vai ser com antibiótico, né? Então, tem esse Tropinal e tem outros antibióticos que você vai tomar durante 7 dias. A maioria dos antibióticos, eles são para você tomar durante 7 dias. E aí, além do antibiótico, tem um aumento de ingestão de água, né? Comer alimentos que tem bastante água, como melancia, para você. Como que eu vou falar isso para vocês? Para essa infecção urinária ela não retornar. Porque tem muita gente que tem infecção urinária recorrente. Então não adianta nada você fazer o tratamento e continuar com baixa ingestão de água, segurar muito tempo o xixi, não realizar uma higiene íntima adequada e essa infecção ela pode acabar sendo recorrente. Então a pessoa está usando fralda geriátrica, tem uma limpeza, uma higienização ali íntima mais adequada desses cuidadores, né? Ver na diabetes o que pode ali com alimentos para regular, para não ter essa infecção urinária recorrente. E a gente vai voltar a falar de infecção urinária também na aula presencial, porque eu vou passar uma atividade aqui para vocês relacionando a diabetes com a infecção urinária. Bom, como eu falei para vocês, né, o alívio dos sintomas, além do medicamento, é consumir mais água. Então, isso aqui de beber suco, consumir mais vitamina C, comer mais alimentos probióticos, é importante. Não segurar o xixi. Beber água e não segurar o xixi é o ponto crucial, né? Então, você está com infecção urinária, beba mais água e não segure o xixi. E aliviar a dor com compressas quentes, né? Porque tem gente que acaba tendo muita dor suprapélvica, né? Ali no pubis. E fazer o exame, né? Ir ao médico fazer o exame de urina para detectar e fazer o tratamento. Aí aqui, né, como eu falei para vocês, eu vou mostrar, a gente aqui na escola tem um boneco, então eu vou mostrar para vocês a parte feminina e como isso, como essa anatomia é muito próxima e ainda vou mostrar para vocês a higiene adequada, que pode trazendo essa infecção urinária, né? Como eu falei para vocês, aqui a gente tem a bexiga, né? Então aqui a gente tem o ósseo da uretra e que a gente tem a abertura da vagina, o ósseo da vagina e o ânus, né? O que a gente tem na nossa vagina? A gente tem cândida, né? E aí a gente pode trazer essa cândida para cá, que é o mais comum, e a infecção urinária ela ser originada por fungos. E aí ser um problema para as mulheres. Então a gente vai
voltar nessa questão anatômica, eu vou mostrar para vocês o boneco que a gente tem, e aí vou mostrar e a gente vai falar um pouco sobre essa questão anatômica. Vou falar de sífilis na próxima aula, então vou encerrar aqui a infecção urinária e a gente vai falar de sífilis na próxima aula. Então, tchau, até a próxima aula.